Olá, queridos alunos, vamos seguir com as nossas aulas, agora com a aula de número 7. Nesta aula, vamos tratar sobre o início da colonização portuguesa no Vale Amazônico, né? E para isso, acho que é importante dizer que a nossa fala ela vai se assentar em dois materiais. O primeiro, o livro do professor Francisco Jorge dos Santos, Além da Conquista, né, Guerras e Rebeliões Indígenas na Amazônia Pombalina, especialmente o capítulo 1, que trata sobre a colônia portuguesa, né, quer dizer, a Amazônia, uma colônia portuguesa diferente da América, mas também vamos utilizar um pequeno artigo do professor Auxiliomar Silva Ugarte, Filhos de São Francisco no País das Amazonas, particularmente o primeiro tópico que fala justamente desse contexto inicial da presença portuguesa no Vale Amazônico. O que é preciso destacar logo de imediato? Que a Amazônia ela passou a marcar presença mais forte para os portugueses por questões geopolíticas e militares. Em 1616, por exemplo, Francisco Caldeira Castelo Branco, um capitão-mor que foi mandado para a região, né, por Alexandre de Moura, lá de São Luís, ele foi mandado para a região em 1616 para fundar um forte, o Forte do Presépio, no ano que acabei de mencionar, em 1616. Mas por que fundar um forte em 1616 na região onde hoje é a cidade de Belém? Veja só, os portugueses eles começaram a marcar presença na América, em especial no litoral, muito fortemente, né, a partir de 1520, mas sobretudo 1530. Por quê? Porque nesse período, por conta dos portugueses não terem encontrado de imediato metais preciosos e nem especiarias para que pudessem então inserir no circuito comercial europeu, então a região de imediato não despertou grande interesse, até porque os portugueses se ocupavam justamente de obter o acesso e controle das especiarias do Oriente. Lá sim, uma importante atividade, né, econômica que os portugueses asseguravam. Mas o que ocorre? Era necessário garantir essas terras do litoral. Então, no litoral eles vão montar a empresa açucareira, como é conhecida, né? A cana-de-açúcar, para que esse produto então pudesse ser cultivado e exportado para o mercado europeu, né? Acontece que o Tratado de Tordesilhas de 1494, que havia dividido as terras da América entre Portugal e Espanha, ele foi bastante questionado por outros países, né, que não respeitaram, claro, porque não reconheciam, né, e queriam também marcar presença nessas áreas. França, Inglaterra e Holanda marcaram presença na região que os portugueses buscaram reservar para si, não é? Então, veja só, os franceses eles acabaram marcando presença, se instalando
na região de São Luís, né? E fundaram lá a França Equinocial. E o que aconteceu? Isso foi uma ameaça para os portugueses, sobretudo porque no litoral você tinha a empresa açucareira, e a presença dos franceses nessa região, né, em São Luís, significava para os portugueses um certo perigo, né, de manutenção, um certo perigo de desorganização, né, da empresa açucareira ali presente no litoral. Então o que acontece? Há um esforço, sobretudo do comandante Alexandre de Moura, de expulsar os franceses de São Luís, e ele expulsa os franceses em São Luís ali por volta de 1615, né, 1614 e 1615. E ele então delega ao capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco, que vai então até a região mais ao norte, né, onde se encontra Belém, e lá funde um forte para proteger a região. A ideia no primeiro momento era resguardar o litoral por conta da produção do açúcar, né, e assegurar aquele território. E o Francisco Caldeira Castelo Branco então vai e funda o Forte do Presépio em 1616. Mas ali no Baixo Amazonas você já tinha, por exemplo, a presença de ingleses e holandeses, que já tinham no Baixo Amazonas entrado em contato com os povos indígenas, já tinham montado feitorias e fortins, já tinham realizado trocas com esses povos indígenas, portanto estavam ali já instalados na região. E o que os portugueses fazem? Expulsam esses holandeses, expulsam, né, esses ingleses do Baixo Amazonas. O Forte do Presépio ele vai ser um forte implantado ali não só para expulsar esses ditos estrangeiros presentes naquela região, como também assegurar aquela área para Portugal. Então, veja só, nesse momento, a Amazônia ela se constitui para Portugal como um problema militar e geopolítico. Militar por quê? Porque era necessário expulsar, né, ali de São Luís, por exemplo, os franceses, o que ocorreu, e no Baixo Amazonas, ingleses e holandeses, o que ocorreu. Implantou-se então o Forte do Presépio e a ideia era monitorar aquela área, ter o controle daquele território, né? Então a Amazônia se colocou como um problema militar e geopolítico. Claro, 1616 então, a Amazônia ela entra no radar dos portugueses, sobretudo nesse sentido. Mas os portugueses vão observar duas coisas fundamentais existentes na região. Primeiro, um rio estratégico que poderia muito bem servir como um canal de interiorização da colonização, de um processo de colonização, né? Segundo, uma população ali presente, os povos indígenas, né? Numa área onde existiam produtos que poderiam ser extraídos e que poderiam ser, inclusive, alvo de comercialização nesse circuito mercantil maior, né? Europeu, sobretudo. Então, o que acontece? Por volta de 1530, 1540, a região do Oriente, Portugal vai perdendo o controle daquela região. Então, cada vez mais se volta para o litoral, para a sua empresa açucareira e para a produção de outros produtos, né? Mas principalmente açúcar. E em 1616, nos anos subsequentes,
a 1560, 70, mas sobretudo ali em 1616, o que vai acontecer? Portugal vai perdendo o Oriente, vai olhar para a região da floresta tropical, para o Vale Amazônico, como uma região que poderia muito bem substituir o Oriente, uma vez que ali existiam produtos que poderiam ser extraídos da floresta, especiarias interessantes economicamente, né? Então veja, de um problema militar e geopolítico, a Amazônia passa então a ser uma área cobiçada pelos portugueses, por ter mão de obra indígena, por ter riquezas, produtos para serem extraídos e por ter uma bacia hidrográfica onde o principal rio poderia servir de internalização do processo, de interiorização, melhor dizendo, interiorização do processo de colonização. E é isso que vai ocorrer, né? Haverá um interesse econômico na região, a partir do forte do presépio vai haver uma interiorização, né, da colonização portuguesa, e os portugueses vão se interessar muito fortemente pelos produtos da região, que acabaram ficando conhecidos como drogas do sertão. Então os portugueses queriam explorar essas drogas do sertão: salsa-parrilha, urucum, canela do mato, anil, cacau selvagem, dentre outros produtos que acabaram atraindo o interesse econômico dos portugueses. E para explorar esses produtos, os portugueses então vão mobilizar uma mão de obra específica na região, a mão de obra indígena, não é? Recrutando essa mão de obra e distribuindo entre os agentes de colonização. Sobre o recrutamento da mão de obra indígena e a distribuição dessa mão de obra, e também sobre os agentes de colonização que vão lutar pelo controle e distribuição dessa mão de obra, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, a partir das legislações que disciplinavam esse recrutamento e distribuição da mão de obra indígena, notadamente o sistema de capitães de aldeias de 1611 e o regimento das missões de 1686. Através desses dois instrumentos legais, nós vamos então falar dos colonos leigos, dos colonos missionários, das disputas sobre o controle da mão de obra indígena e demais questões que são desdobramentos disso. Mas é importante dizer uma coisa: na Amazônia, nesse primeiro momento, 1616, a Amazônia era para os portugueses um problema militar geopolítico. Uma vez resolvido essa questão de expulsar ingleses, holandeses e franceses, então a Amazônia passa a ser vista pelos portugueses como uma região de forte interesse econômico. Produtos existiam, mão de obra indígena também, então é necessário organizar essa exploração, é o que nós vamos ver na próxima aula. Mas por que na Amazônia não houve a implantação do sistema de plantation, como no litoral? O que é o sistema de plantation? O sistema de plantation, ele se baseia em 4 elementos, né? Monocultura, exportação, mão de obra escrava, né? E latifúndio. Ora, no litoral, essa estrutura econômica, esse sistema de plantation foi implantado, mas na Amazônia não, né? E o Caio Prado Júnior, ele diz porque não foi implantado na Amazônia, porque era uma região distante, com uma dificuldade de acesso enorme. O litoral era muito mais próximo nesse sentido, né, de Portugal, de Lisboa. Então ali se tornou mais fácil implantar esse sistema de plantation do que efetivamente
na Amazônia. Até porque, para ir da região de São Luís, por exemplo, para a Bahia, era melhor ir de São Luís para as Antilhas, para Lisboa e Bahia. Era mais rápido do que sair de São Luís para a Bahia, por conta da corrente marítima, né? Então, quer dizer, por questões geográficas, então, e de características também da região, o sistema de plantation não foi implantado. Tá? Mas na próxima aula nós vamos falar um pouco mais da exploração econômica na região e desse sistema de extração das drogas do sertão com a utilização da mão de obra indígena. Então, a partir de 1616, com a implantação do Forte do Presépio, os portugueses então vão adentrando no Vale Amazônico, realizando alianças com povos indígenas, outros guerreando com esses povos, né? Utilizando alguns desses povos como mão de obra, seja escrava, seja livre, e nós vamos ver isso tudo na próxima aula. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.